Quantos estão felizes porque o pastor Regis está conosco? Então, isso é profético, 7 anos, és tu que vai nos abençoar com esta palavra, amém? Porque nós queremos a unção que tem neste homem de Deus. Queremos que Deus tenha depositado no coração dele uma palavra abençoada. E você, meu amigo da Missão de Paz, que veio aqui hoje à noite, em especial, você que veio pela primeira vez, você que ainda não decidiu-se por entregar a sua vida a Jesus, receba nesta noite esta palavra, abra o seu coração. Você que veio hoje à noite aqui, talvez doente, talvez com uma dor, uma angústia, saiba que durante esta palavra Deus vai te curar. Amém. Não vai precisar ninguém pôr as mãos na sua cabeça. Amém. Porque a palavra, ela é enviada e ela nos cura. Você pode crer nisso? Então vai recebendo aí a promoção que a palavra está sendo ministrada. Seja curado, seja transformado e renovando, portanto, a sua mente. Estenda as suas mãos aqui. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do teu filho Levi. Obrigado, Senhor, porque ele nos ama tanto, que saiu dos seus afazeres, da sua casa, da sua família, para nos abençoar. Obrigado, Deus, porque também tens colocado um amor muito grande no nosso coração por ele e por toda a sua casa. Deus, nós te pedimos, Pai amado, que o teu Espírito Santo possa de uma maneira hoje sobrenatural trazer uma inspiração do trono da glória. Essa palavra que já foi colocada no seu coração, o Espírito Santo, você tem toda a liberdade nesta noite. Nós estamos aqui como boa terra, prontos para receber a tua palavra com alegria e com mansidão. Assim eu creio, já oro no nome de Jesus. Creio que comigo diz amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e que a paz de Cristo seja multiplicada na vida de vocês cada vez mais. E se tem um lugar que a gente deve dizer assim, estou bem de verdade, é no meio dos amigos e dos irmãos, né? E a igreja, até que estava conversando com o Paulo no começo rapidinho ali, a minha teoria é que a igreja é feita por amigos. Não acredito em sociedade, em associados, eu acredito em amigos. Se nós não tivermos amigos na igreja, a gente vai fazer o quê? Não é verdade? Eu sempre digo, as cadeiras do cinema são melhores do que essa. O som do teatro em Riachuelo é melhor do que esse, né? A banda Roupa Nova toca melhor do que essa, ou quase. Então a gente não vai estar discutindo esses detalhes. A gente vem para cá porque a gente é amigo, não é isso? Aí a gente admite a cadeira mais dura, a gente admite o som que não é tão bom, a gente admite o cantor que não é tão afinado, a gente admite o baterista que atravessa, a gente admite o baixista que não achou o tom e fica só zoom, né? A gente admite o guitarrista que ainda está perdido e fica pauzinho lá. A gente admite tudo isso, porque a gente está no meio de amigos. Amém. E é por isso que eu estou assim, bem honrado, feliz. Porque como o Paulinho falou, eu me sinto no meio de amigos. A gente se conhece desde o tempo de... A gente se conhece do século passado. Teve uma época que a gente tocava, né, Paulinho? A gente tocava trompete lá com o professor Maviael Celestino da Silva, muito tempo, deu muito trabalho aquele homem. E a gente fez muitas coisas. Depois trabalhamos no mesmo segmento, saímos, e a gente fica assim, paralelamente, nessa caminhada. E é uma honra muito grande estar participando desse tempo tão especial da vida de vocês, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é sobre isso que a gente quer falar com vocês nessa noite. E eu estava vendo aqui a dificuldade de alguns em tentar se localizar, um com 1 ano, com 2 anos, né? Um com 7 anos, e com 7 está mais do que com 2, com 1. E eu estava pensando como é que a gente poderia equalizar isso para que todo mundo ficasse no mesmo nível, né? Para que nós conversássemos aqui como iguais. E eu estava pensando no que Jesus falou lá em Mateus capítulo 16, quando ele falou a respeito da igreja, quando ele falou para Pedro e para os seus discípulos assim: olha, eu vou estabelecer uma igreja.
essa igreja será estabelecida sobre uma rocha, sobre uma pedra. E ele disse, falando da vocação dessa igreja, ele disse que nem as portas do inferno prevaleceriam contra essa igreja. E ali ele estava falando do caráter da igreja dele, quando ele disse, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse, o caráter da igreja dele era a eclésia, era aquela igreja que aceitava desafios, para não ficar confinada, mas sim sair, para confrontar esses desafios. E aquilo que estivesse na frente dessa igreja se opondo aos objetivos do Criador dessa igreja, iria realmente cair, não iria suportar, por maior que fosse a sua força ali, no caso das portas do inferno. Eu acho que deve ser um negócio bem terrível. Então, quando fala-se de igreja, a gente talvez não esteja falando de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos. Eu acredito que nós estamos falando de uma mesma igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi mencionada por ele ali. Ele tinha certeza, convicção de que essa igreja seria estabelecida, porque ele era a rocha na qual essa igreja estaria firmada. E alguns dias depois ele morreu. Na sua morte ele foi cumprir o propósito para a criação dessa igreja, resgatou essa igreja do inferno. Não foi assim? Nós que estávamos condenados ali, ele resgatou essa igreja. E já em Colossenses capítulo 3, finalzinho do 2, do 3, Paulo diz que nós quem? A igreja que morrimos com ele, nós também ressuscitamos com ele. Então essa é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é a igreja que eu estou falando hoje, que eu não sei se tem 1, 2 ou 3 anos ou 7, mas é dessa igreja que a gente está falando. Num tempo de aniversário, a gente tem um tempo de reflexão a respeito dessa vida. E Paulo diz que nós ressuscitamos com ele, a igreja chamada triunfante, a igreja que se levantou e que, independente da situação que a gente vive hoje, ela está assentada à direita de Deus. E nós vemos ali a igreja, assim, no sentido espiritual, do plano eterno, da eternidade. Nós vimos essa igreja sendo estabelecida. E algum tempo depois que Jesus ressuscitou, ainda passou uns 40 dias aqui, nós encontramos lá em Atos, no capítulo 1, essa igreja física, né? Essa igreja natural de poucos irmãos, ainda mais ou menos 120, que estavam aí questionando a continuidade disso. E agora, como vai acontecer? A gente vai para onde? Quando é que vai resolver tudo? E Jesus, ainda aqui, antes de voltar, ele diz assim, olha, espere um tempinho. Ele estava falando para quem? Para a sua igreja. Esperem um tempo, porque vocês serão revestidos do poder de Deus. A igreja estava estabelecida, mas o processo ainda estava andando. Ele disse, vocês serão revestidos do poder de Deus, e aí então vocês vão começar a ser as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como na Judéia, aqui perto, em Samaria, que vocês não gostam de ir, mas vocês vão lá também. E vocês irão aos confins da terra, que é onde eu acho que a gente se encontra, partindo daquele princípio. Amém? Então, a partir daí, a igreja começou a se multiplicar. Havia proposta. E uma semana depois, já no capítulo 2, nós vimos o cumprimento da profecia de Joel. O Espírito Santo foi derramado sobre a carne naquele lugar. E aqueles 120 que estavam ali olhando como espectadores, que uma semana atrás estavam assim, meio temerosos a respeito do seu futuro como igreja, de repente viram que quem resolve as coisas da igreja é o Criador da igreja. E naquele dia, através do discurso de um inexperiente, fraquinho e covarde crente, que nunca havia feito um estudo bíblico, que nunca havia feito um seminário, que não tinha um diploma de divindade, de doutor em divindade, nada, e um discurso rápido, 3.000 pessoas se converteram, porque Jesus estava mostrando, Deus estava mostrando que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo não é estratégia de marketing, não é ar-condicionado, não é prédio bacana, não é salário, é o Espírito Santo que fala no coração, mesmo através da boca de um inexperiente que se deixa levar por ele. Então assim é a trajetória da igreja. Assim a igreja que nós estamos comemorando hoje aqui, ela começou a se desenvolver. E logo depois nós vimos que a coisa não foi muito fácil. Nós já vimos que levantes contra a igreja, nós já vimos a morte do nosso irmão Estevão,
É isso? Pela ordem do nosso querido e amado irmão Paulo, que de perseguidor se tornou perseguido e sofreu também por isso. Logo no começo do caminhar da igreja, nós vimos que não é fácil. Então eu estou falando isso porque no dia do aniversário a gente tem que entender que a nossa caminhada, ela sempre terá dificuldade, ela sempre terá opositores, sempre se levantarão barreiras, sempre se levantarão pessoas contra. O Estado sempre será contra a igreja, o mundo sempre será contra a igreja, que eu estou falando de 2000 anos atrás. E logo depois que os apóstolos, junto com Paulo, com Pedro, começaram a difundir a igreja, espalhar a igreja daquela região toda, em 64, se não me falha a memória, mais ou menos no mês de julho, o maluco do Nero ateou fogo em Roma, e dos 14 bairros de Roma, 10 pegaram fogo. E aquilo que parecia um livramento para os cristãos, que dos 4 bairros que não pegaram fogo, 2 eram habitação dos cristãos, aquilo que parecia um grande livramento se voltou contra a desgraça, porque Nero disse: foram os cristãos que tocaram fogo em Roma, tanto que eles não tocaram fogo nos bairros deles. E a gente viu ali sendo estabelecida a primeira grande investida contra a igreja, que a história diz que é contra os cristãos, mas nós sabemos que era contra a igreja, onde horrores foram feitos, onde homens foram queimados vivos. Diz a história que toda a estrada que ligava a Roma ficou iluminada por piras humanas. Flávio Joséfo diz que faltou madeira em toda Roma, porque toda madeira foi utilizada para crucificar os nossos irmãos, que além do fogo foram entregues a feras para servir de diversão. E esse é o começo da nossa igreja, e foi assim que nós começamos. E eu não vou me deter aqui em mais 300 anos de perseguição, onde pelo menos mais 9 grandes investidas foram realizadas assim historicamente contra a igreja, até 306, 310. Então essa é a história da nossa igreja. Na nossa história contemporânea, nós vemos aí, algum tempo atrás, eu me criei ouvindo a história da perseguição da igreja nos países comunistas, na Rússia, na China, na Polônia, onde missionários eram mortos, torturados, presos. Isso acontece ainda nos nossos dias. A gente acha que não, mas acontece nos nossos dias. Nós vemos aí hoje com muita naturalidade, porque a vida banalizou, porque tudo ficou banalizado. Nós vemos aí o Estado Islâmico decepando pessoas ao vivo no YouTube, e a gente assiste isso enquanto come o nosso bife na hora do almoço. Mas isso é a igreja de Jesus Cristo cumprindo o seu papel aqui na terra. É a igreja de Jesus Cristo cumprindo o seu papel aqui na terra. E para não dizer que nós como igreja não sofremos nenhuma represália, não sofremos nenhuma perseguição no estado laico que nós vivemos no país, nós vemos, sim, eu consigo ver a igreja sofrendo uma investida muito grande através da corrupção, que conseguiu entrar, através da corrupção que não é nova. Lucas denunciou isso no capítulo 3 do seu evangelho, falando lá a respeito do golpe que deram em João Batista para não colocá-lo lá no sumo sacerdócio. Então essa corrupção que vem entrando nesse organismo, e quando banalizou a ideia de igreja, onde a igreja não é mais um organismo vivo, nascido em Cristo, com aquela missão, quando a igreja se confundiu com a organização e se banalizou da mesma forma que se banalizou o amor, que a gente mistura com um relacionamento promíscuo, que a gente mistura com necessidade viral de apenas fazer sexo. A igreja também tem sido banalizada, queridos. Eu vejo que a igreja hoje tem sofrido um ataque muito grande em cima daquilo que seria assim o viés da nossa referência, que seria a reserva moral que a igreja deve ser para o mundo de hoje, como tem sido desde o tempo de Cristo. Então eu vejo hoje, não estão pegando pastores e estão arrancando as unhas, não estão aqui no nosso país que nos dá essa liberdade, não estão torturando os nossos pastores, mas estão tirando deles a credibilidade, estão querendo mexer na honra deles, estão querendo dizer que eles não têm um mínimo de moral, porque o que se fala de
pastor é que todo pastor é ladrão, todo pastor é aproveitador, que igreja é a melhor forma de ganhar dinheiro, igreja é a melhor forma de lavar dinheiro. Mas, queridos, nós estamos aqui para meditar nessa festa. Eu creio que seja uma festa de que nós pertencemos a essa igreja que foi criada por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, e que, independente dos ataques do mundo, independente de tudo que venha contra nós, a nossa vocação, do nosso caráter é da eclésia que sempre vai avançar e sempre vai atacar, e não existe nenhuma porta infernal que vai fazer com que o propósito eterno de Deus para a sua igreja irá parar. Amém? Então a gente nunca vai esperar que uma constituição venha nos apoiar. É por isso que eu não entro nesse abaixo-assinado. Eu nunca vou esperar o apoio do Congresso, do Senado, porque eu sei que tudo isso aí está sendo gerenciado pelo maligno. E que o nosso papel é confiar em Deus, que independente de toda circunstância, a igreja do Senhor prevalecerá. A única referência histórica que se tem de Nero é que era um maluco, um maníaco, um doido, que queimou Roma, que matou a mãe, um promíscuo. A Roma que queimou os cristãos hoje vive lá falida na Europa, vivendo de gorjeta para ver as ruínas dos palcos que martirizaram os cristãos. A cortina de ferro se rasgou, o comunismo está falido. Tudo isso que se levantou contra a igreja do Senhor, aleluia, tem desaparecido. E essa igreja tem prevalecido, tem crescido. E um tempo atrás, quando estava um movimento muito grande sobre a PL 122, as pessoas fazendo abaixo-assinado, eu disse: misericórdia, irmão, vamos focar no nosso objetivo. A gente está aqui para fazer abaixo-assinado, a gente está aqui precisando de vereador. Ai do Brasil, se levantar contra a igreja do Senhor. Ai do Congresso, que se levantar contra a igreja do Senhor. Ai do deputado, ai do senador, ai do presidente, ai do rei. Porque a minha Bíblia diz que chegará um dia que os poderosos se dobrarão, os joelhos serão dobrados, serão curvados, e querendo ou sem querer, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus Cristo. Então nós não estamos comemorando aqui apenas 7 anos do Ministério Vida e Paz, que está em segundo plano, porque o que interessa é a gente ter convicção de que estamos dentro dessa igreja. Amém. Eu quero fazer parte dessa. Amém. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. A gente falou da igreja de Jesus Cristo porque é a igreja, não é verdade? É a igreja. O caráter dessa igreja, a vocação dessa igreja. A gente vai falar um pouquinho aqui da missão dessa igreja, para que a gente possa sair daqui refletindo. Tem mais amanhã, é dia de festa, o pastor vai fechar tudo isso aí. Eu quero ler com você rapidamente Mateus capítulo 5, versículo de número 13. Que Jesus, depois daquele sermão maravilhoso que ele fez no monte, né, a respeito de tudo, das bem-aventuranças, tudo, ele, numa conversa mais íntima aqui, ele falou sobre a nossa missão aqui nessa terra. E no versículo 13 de Mateus capítulo 5, ele está falando assim, sem nenhum tipo de interferência, sem nenhum tipo de condição. Ele está dizendo exatamente o que nós somos, não seremos, não passaremos a ser se. Ele está dizendo, falando da nossa realidade. Você tem alguma dúvida a respeito de quem você é? Tem alguma dúvida a respeito? Aqui Jesus está dizendo, ele diz assim: porque vocês são o sal da terra,
Amém? Ele vai começar a falar aqui que a igreja dele é uma igreja que vai existir nessa terra e que é uma igreja extremamente relevante. Ele não está falando aqui que a igreja dele vai ser maioria. Ele não está falando que a igreja dele vai ser assim o mais chamativo, que vai chamar a atenção, que vai andar nos holofotes, que vai andar no centro das coisas. Ele está dizendo que a igreja dele vai ser uma igreja relevante. Amém. Por isso ele diz que vocês são o sal da terra. Por isso ele diz que nós somos aquele grupo de pessoas, somos aquele organismo que na terra vai fazer o papel do sal, que na terra vai fazer o papel dessa substância que não é maioria em mesa alguma, que não é maioria em cozinha alguma, mas é aquela substância que faz toda a diferença. Amém. Que não precisa estar na televisão, que não precisa estar no outdoor, mas que no dia que ela falta, você tem que sentir essa falta. A igreja de Jesus Cristo, essa igreja que nós estamos comemorando hoje, ela tem que ter uma relevância tal que nessa região onde ela está estabelecida, aqui no Capim Macio, no Jardim Aeroporto, em Macaíba, em Parnamirim, essa igreja tem que fazer falta, irmão. O papel da igreja, assim como o sal, é preservar aquilo que é intrínseco da natureza do homem, aquilo que é intrínseco do projeto de Deus. O que o sal faz é preservar isso. A gente coloca o sal é para que a coisa não apodreça, para que a característica do produto continue. Não precisa haver, mas é necessário. Por isso, a igreja de Jesus Cristo, essa igreja que nós estamos vivendo hoje, ela tem que ser uma igreja relevante, queridos. Uma igreja que faz falta, uma igreja que dá sabor, uma igreja que dá brilho, uma igreja que preserva a vida. Lá no seu trabalho, qual é o seu papel no seu trabalho? É todo dia parar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, parar a produção da fábrica para fazer um culto, irmão? Não, isso vai trazer prejuízo, vai ser demitido. O seu papel é estar presente e ser vida naquele lugar. O seu papel é estar presente e fazer falta naquele lugar. O seu papel é estar presente e preservar aquilo que Deus colocou de mais precioso no homem, ser a revelação do seu amor e da sua graça. As pessoas têm que encontrar em você aquilo que traz o propósito da sua existência, de ser feito, criado segundo aquilo que Deus é, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Você não precisa ser o diretor da empresa, você não precisa ser o presidente da empresa, você não precisa estar no topo dessa cadeia para ser alguma coisa relevante. Amém. Você precisa apenas ser sal. A gente tem histórias na Bíblia, para não citar as nossas, de escravos que fizeram diferença, de presos que salvaram uma nação, de escravas que salvaram a vida de um rei. E nenhum desses exemplos que eu citei estavam debaixo da graça e da dispensação que nós vivemos hoje. Nenhum deles fazia parte dessa igreja poderosa e triunfante que nós fazemos hoje. Então essa ideia maluca de querer estar no topo, estar em cima e estar lá e ser o diretor, irmão, esquece isso. Isso é vaidade, isso é usura. Amém. Deus nos chamou para ser sal dessa terra. Apenas isso. É por isso que a gente não entende porque muitas coisas não acontecem. Às vezes quando a gente fala de igreja, as pessoas perguntam: qual o tamanho da tua igreja? Eu estou enjoado disso. Tem quantos membros a tua igreja? Eu não trabalho com estatística. Amém. Igreja não se mede por tamanho. Amém. Não tem igreja grande e igreja pequena. Amém. Tem igreja que funciona e igreja que não funciona. Tem igreja grande que não funciona e tem igreja pequena que funciona. Você entende, irmão? Porque não adianta ter um banquete grande. Não adianta ter 5 quilos de sal dentro de um vidro lacrado.
É melhor ter um saleirinho pequeno. É melhor ter, como é o nome daquele que coloca no supermercado, no restaurante, um sachêzinho de 2 gramas. Não é isso? Mas que você tenha acesso. Amém. Que você possa rasgar. Que você não tenha reservas. Igreja do Senhor Jesus Cristo, você tem que ser acessível. Você tem que ser acessível àqueles paladares insípidos. Você tem que ser acessível àqueles banquetes milionários que não têm sabor. Você tem que ser acessível àquelas pessoas que estão nos melhores lugares. E eu já entendi na minha vida, eu tenho até algum receio, que parece que o melhor lugar para se cometer suicídio são os terraços e as coberturas dos grandes apartamentos. Nunca vi ninguém suicidar desses caixotes aqui, desse apartamentozinho aqui de caixotes. Já viu isso? O cara se suicidou, não, pulou da janela do apartamento dele, que é no térreo, caiu de 1,10 m, a altura do peitoril da janela, e não aconteceu nada. Você entende, irmão? Você tem que ser acessível. Igreja não é um negócio blindado. A gente não está aqui para ser um troféu. A gente não está aqui para ficar espalhando santidade. A gente está aqui para ganhar bótonzinho como do McDonald's. Eu tenho 2 dons, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5. Para quê? Por que você tem isso, irmão? Aqui está dizendo o seguinte, olha, na continuidade, né? Ele está dizendo aqui, olha, porém, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Como é que a gente faz para restaurar o sal? Já ouviram falar em alguma indústria de reciclagem de sal? Alguém já ouviu falar? O pessoal de Macau aqui que deve ser mais entendido sobre isso. Já ouviram falar de reciclagem de sal? O sal perdeu o valor, a gente vai dar um tratamento nele. Entende, igreja? O que é que você é? Sal. Mas cuidado, para quê? Para não perder o seu sabor. Amém. Por quê? Eu já não sou sal. E se eu perder o sabor? Não inventei, está escrito aqui. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: como restaurá-lo? Não tem jeito. Ele não servirá para nada. Ah, mas dá serve para alguma coisa. Para que é que serve a igreja em si? Para que serve a igreja sem sabor? Para que serve a igreja que não cumpre o propósito? Para que serve a igreja que não está sendo relevante no seu contexto de vida e existência? Serve para alguma coisa? Para quê? Serve para ser pensado. Você entende agora por que às vezes a televisão a gente escuta tanta coisa? Rapaz, fazendo isso com a igreja, como é que um repórter faz um negócio desse? Como é que faz isso? Como é que acontece isso? Como é que humilha? Como é que pisa? Eu digo a você, porque foi uma igreja que não cumpriu o seu papel, passou muito tempo dentro de um saleiro e perdeu o seu sabor. Nós estamos aqui num culto de festa para refletir a respeito do nosso propósito. Amém. Amém? Temos que ser relevantes, irmãos. Amém. Temos que ser relevantes. A grande queixa, quando você vai ler em Apocalipse, capítulo de número 3, quando está falando sobre as igrejas, né? As 7 igrejas lá, aí ele fala sobre Laodiceia e diz: eu tenho uma queixa contra você. Está tudo bonitinho, está começando o culto na hora certa. A banda está tocando, o pregador está pregando, estão tirando a oferta, estão preparando, está tudo bonitinho. Só tem um negócio. Eu preferia que vocês fossem pelo menos frio ou quente. Mas vocês são o quê? Mornos. Sabe o que é uma coisa morna? Quem sabe o que é morno? Nem está quente, nem está frio. Está onde? Na média. Nem cheira, nem fede. Nem atrapalha, nem contribui. Como é que nós chamamos quem vive na média? Medíocre.
Não é isso? Quem vive na média é medíocre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus não criou, não formou, não resgatou e não estabeleceu uma igreja medíocre. Amém. Eu estou aqui em Capim Macio, mas ó, eu não mexo com o Banco Itaú, eu não mexo aqui, no dia do carnaval também estou, ninguém nem sabe que eu estou aqui. Não é relevante, é medíocre. Eu escutei, acho que 2 anos atrás, eu estava participando do Summit, eu vi uma declaração de Bill Hybels, lá daquela, uma igreja muito grande dos Estados Unidos, e ele falou um negócio muito interessante. Ele disse que por causa de um gato, eu achei muito interessante isso, uma igreja gigante, ele disse que perdeu-se um gato de um irmão da igreja, e eles começaram a procurar o gato, cadê o gato, cadê o gato? O gato sumiu. Procuraram nos arredores, dentro do prédio, e não acharam o gato. Aí do lado de fora, procurando a vizinhança, andando por ali, diz que ele falando com um vizinho, uma pessoa que morava ali próximo, rapaz, um gato, sumiu o gato. Não, ninguém achou o gato, e começou a conversar. Aí o vizinho disse assim: me diga uma coisa, o que é isso aí? Ele disse: nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja, uma comunidade de gente feliz. Pregamos a palavra, promovemos summit ao vivo, via satélite para todo mundo. Aí o vizinho disse: eu pensei que era uma escola, uma universidade. Legal. Isso mexeu com aquele homem. E ele disse: como é que o meu vizinho não sabia que eu era uma igreja? E ele estava em rede de satélite, dizendo: nós precisamos ser relevantes. Nós precisamos ser conhecidos. Amém. Essa comunidade precisa saber quem somos, porque independente da placa que está nos identificando socialmente ou juridicamente, nós somos essa igreja que Jesus falou em Mateus capítulo 16. Uma igreja forte, uma igreja relevante, uma igreja para frente, uma eclésia. Nós somos o sal dessa terra. E eu fico imaginando no dia que a igreja for arrebatada. Eu não quero assim, ter certeza disso para saber como é que vai, porque eu não quero. Mas eu fico imaginando, imagina o mundo, esse mundo que nós conhecemos, sem a igreja. O que é que vai sobrar nesse mundo? Sem o sal. Esse mundo vai apodrecer em quanto tempo? Sem pessoas para expressar o amor de Deus, sem pessoas para perdoar, sem pessoas para estender a mão, sem pessoas para mostrar compaixão, sem pessoas que não vão ajudar esperando troca. Esse mundo sem o sal da terra vai sobrar o que, irmãos? Esse é o papel da igreja do Senhor. E Jesus continua dizendo: então, olha, vocês também são a luz desse mundo, sal da terra e luz do mundo. E ele diz: não tem como esconder uma cidade que está iluminada. E aqui a gente não está falando no sentido de tem que estar em cima, não. Ele está dizendo que quem é luz naturalmente brilha. Não tem como esconder. Se você colocar um pano em cima, você pode ter ofuscado isso aqui, mas lá embaixo está brilhando. Pegaram o Paulo que estava brilhando lá em toda aquela região lá. Pegaram, esse cara está brilhando muito. Fazer o que com ele? Soca ele no buraco. Bota ele lá no buraco. Tranca ele lá na masmorra, parede escura, apaga a luz, não coloca nada lá. O que aconteceu com Paulo? Não tem como esconder. Lá dentro da prisão, a luz continuou a brilhar. E mesmo que o governador não estivesse vendo, Deus continuava vendo. E disse que por volta de meia-noite, lá na prisão, no meio do escuro, na masmorra, tudo apagado, no meio das trevas, havia uma luz brilhando. E essa luz fez com que aquele prédio tremesse, as portas se abriam e a glória de Deus foi revelada. E houve salvação, porque ali havia um
transporte, é você no meio desse mundo perdido. Um grãozinho faz toda a diferença. Amém. Que nessa festa de aniversário a gente possa meditar sobre a nossa vocação, a gente possa meditar sobre a nossa missão, e a gente possa parar para pensar se nós somos uma igreja relevante nessa terra, nesse bairro, nessa comunidade. Porque nós temos que entender, se um dia a gente precisar mudar daqui desse lugar, esse bairro tem que chorar. Esse bairro tem que chorar e lamentar e pedir a Deus que apareçam outros pelo menos iguais a nós aqui. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus faça que vocês pensem a cada dia a respeito de quem vocês são. E que a gente possa avaliar sempre o nosso papel nessa terra como uma igreja triunfante, como uma igreja relevante. Amém? Que Deus abençoe vocês. Meus amados irmãos, uma palavra poderosa, maravilhosa, esclarecedora, né? Tudo bom, mas o melhor está por vir. O que eu vou dizer aqui agora, eu peço até perdão se alguém não compreender, não é? Porque é uma coisa que eu jamais fiz antes, vou fazer agora. Se ele faz o apelo para um hinduísta, para um budista, né? Para um israelita, eu até vou entender que ele tenha dificuldade de aceitar Jesus como Salvador. Mas, por exemplo, para um católico, até parece um contrassenso você fazer aquilo para um católico. Por quê? Porque o mesmo Jesus a que nós servimos é o mesmo Jesus do católico. Amém. Não tem diferença. O católico crê que Jesus é Filho de Deus, assim como nós cremos. Amém. Portanto, o problema não está no crer. Crê até Satanás crê. Não só crê como treme. O problema está lá em Romanos 10:10, por exemplo. Está no confessar. Amém. Aí que é a diferença. O católico crê que Jesus é Salvador, é o Filho de Deus, como nós cremos também. Mas confessar com a boca é que serve para a salvação. O crer serve para a justiça. Temos que confessar Jesus diante dos homens como nosso único e suficiente Salvador. E isto vai fazer toda a diferença. Amém. Porque ser apenas bom, na Bíblia tem falando sobre o homem bom, está lá em Atos 10. Eu não vejo na Bíblia homem melhor do que aquele. Era centurião Cornélio. Ele era realmente muito bom. Tão bom que Deus se preocupou em mandar um anjo para falar com ele, para dizer para ele o que ele tinha que fazer. Ele era bom demais, mas não era bom o suficiente para salvar a si próprio. Ninguém é bom para isso. Nós precisamos de Jesus Cristo. Precisamos confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Então, qual é a diferença do católico para nós? É que nós assumimos ter uma aliança com Jesus. Nós temos um compromisso de obediência à sua palavra. É só essa a diferença. Porque o Jesus é o mesmo. Amém. Então, se tem alguém que ainda não fez aliança com o Senhor, que nesta noite queira fazer, eu convido a vir aqui, porque nós, todos os pastores, vamos aqui orar por você, para que a sua vida possa mudar para melhor. Ela já é boa, mas vai mudar para melhor, eu lhe garanto. Porque com Jesus sempre será melhor. Tem alguém que queira confessar Jesus como Salvador, fazer uma aliança com Ele, se preparar para uma vida gloriosa no porvir? Ou alguém que está aqui entre nós, que já confessou, mas se afastou por alguma razão e quer renovar essa aliança com Jesus? Venha. Vem alguém para Jesus? Não? Só dê assim com a mão aqueles que ainda não são, aqueles que ainda não confessaram Jesus como Salvador, para que eu possa saber se tem alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus. Não é para você aceitar, só para a gente saber que tem, para ele não insistir numa coisa e chover no molhado. Não tem. Muito bem. Eu gostaria, para encerrar, e agradecer imensamente também ao pastor Paulo Barreto, pela oportunidade que ele tem nos dado de servir aqui junto com ele, estar olhando com ele. É uma honra servir
ao seu lado, pastor Paulo, que Deus o abençoe, que esse ministério possa se perpetuar até a vida do Senhor Jesus Cristo. Tá? Muito bem, então nós vamos orar. Eu vou convidar o pastor Rodonense para nos levar em oração, e em seguida o pastor Paulo irá impetrar a bênção apostólica. Amados, fiquemos de pé em nome de Jesus. Creio que todos nós vamos sair daqui com esta semente, esta palavra de Deus, mais uma vez plantada em nossos corações. Se tudo que nós ouvimos aqui hoje e não praticarmos, vai ser tudo em vão na nossa vida. Mas, Santo Deus maravilhoso, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, por este momento, por esta graça maravilhosa, por estarmos aqui reunidos